Ok, Leon? Ok. É bom começar o bloco feliz, fazendo... Que alegria. O ok do Leon. Você sabe como é que começa o bloco aqui, gente? A gente pergunta assim, Leon, pode ir? Aí o que ele faz? Viu? É o sinal, viu? Leon! Sempre é bom começar com um sorriso. Né? Pois É o cinegrafista, porque todo mundo sabe, né? Não são as vozes do além. É, A do gente tem além. vozes do além aqui. Senhores, terceiro bloco desta mercearia e o assunto é Por da sua eleição? ideologia. Quero uma pra viver. Eu quero uma. Olha Será só que a gente quer assunto. uma? Esse aqui é o momento diálogos impertinentes que a gente vai Altos dedicar diálogos na música. altos diálogos e que nós vamos conversar assim, né? Conversar assim questões muito profundas, momento abstração na mercearia. Ele abriu, É um bloco com o pensador, os pensadores. Onde é esse tinha abriu o colocado o papelzinho. É, as anotações. Eu nem sabia desse tema, desculpa. Pois é, ideia de um certo integrante da mercearia. É o seguinte, foi uma ideia minha pelo seguinte. Ele vai logo assumindo, né? Assume essa pauta, que essa pauta é sua, meu filho. Se fala muito e se criticou muito, e em parte nós também colateralmente criticamos isso, da falta de ideologia dos políticos em geral e dos partidos políticos. Né? Sim. Que todos os partidos políticos são iguais, que não há diferenças ideológicas, que nos debates não se fala de ideologia. E eu me estava perguntando se realmente é necessária a ideologia. Se é necessária essa bagagem pré-estabelecida de dogmas, que até pouco tempo atrás, até a década de 70, 80, existia em relação ao que é a esquerda e o que é a direita, que estava muito bem definido. Eu acho que o tempo foi misturando isso naturalmente, e hoje em dia não se pode dizer que nenhum político é completamente de esquerda e menos ainda completamente de direita. Acho que a direita, especificamente a parte de direita, é uma espécie que está em extinção. Você sabe que não, cara? Não? Você sabe o que existe no Brasil ainda? Movimento integralista. Sabia? Sim. Mas quantas pessoas? Não, tem pouco. Também mas existe tem. o Partido Comunista. Tem. Também existe que teve como candidato a comunista senador do Brasil. Betinho. Mas os integralistas são poucos, mas são mais integralistas do que os comunistas são comunistas. São mais radicais, com certeza. E imagino que deve existir um partido nazista Tem. brasileiro, que deve ser quatro loucos, né? Mas ninguém assim com grande expressão. Mas isso já há algum tempo no Brasil, né? Ninguém com organização nacional, com grande expressão, que se assuma assim, com políticas conservadoras que você está falando, né? De modo mais claro, assim. O pessoal até disfarça. Nessa campanha, por exemplo, o pessoal anda negando políticas que eram típicas das suas áreas, por exemplo, a questão do Estado mínimo, questão, né, que já foi muito mais assumido nos anos 90, por exemplo. Collor ganhou a eleição com esse tipo de plataforma, né, e chegou no poder dizendo que os carros brasileiros eram, sabe, carroças, e enfim, eram muito mais assumidos nesse sentido. Mas eu não sei se o que há, Gustavo, é ausência de ideologia, ou se o que há é uma outra ideologia hegemônica que se afirmou com tanta eficácia a ponto dela parecer natural. Mas, na verdade, é uma visão de mundo também. Essa visão prática do mundo, esse comportamento pragmático, essas alianças feitas assim, visando somente o voto, essa coisa mais estratégica do curto prazo, isso é também um comportamento ideológico. É um jeito de se comportar e de ver o mundo. Não é, talvez, um comportamento ideológico pautado por aquela polarização que existia entre direita e esquerda. Talvez não seja também um comportamento ideológico muito preocupado em saber se você é capitalista ou se é socialista. Mas também é uma visão de mundo. Também é um pertencimento ideológico. Essa visão do mundo que você está falando é uma visão do mundo tão ampla e tão pragmática. Prática. Que é difícil, e tão, como você falou, tão universal, que ao não existir uma contrapartida, praticamente aquilo que é universal é difícil de classificar. Você não pode dizer, bom, existe isso porque também existe o outro. Só existe isso. Seria quase o fim da história do Fukuyama. Exatamente, né? o que ele falou no começo da década de 90, né? Com a queda do muro de Berlim, com o colapso dos sistemas comunistas, aconteceu isso. E o engraçado é o seguinte, nós já passamos pela década de 90, que foi a década liberal. Agora nós estamos passando por uma época de governos aqui na América Latina, keynesiano, né? governos que se autotitulam de esquerda.
Como você falou, há uma vergonha de dizer que a pessoa é de direita. O que não sei se está certo ou está errado. São de esquerda, mas é uma esquerda meio keynesiana, assim. São esquerdas Lógico. capitalistas. E há várias esquerdas. Há várias esquerdas. E o engraçado, pelo menos do meu ponto de vista, é o seguinte: aquela esquerda que seria mais tradicional, ou aquela esquerda mais dogmática, é a esquerda que não está dando certo. A esquerda que dá certo é a esquerda que, como você falou, keynesiana, que soube compor, que soube tomar aquelas coisas do capitalismo, que soube utilizar o capitalismo a seu favor. Que não quer anular, isso, né? Basicamente que não quer anular o capitalismo, porque sabe que o capitalismo é o motor que impulsiona a sociedade toda. O PT só chegou ao governo depois de fazer aliança com os liberais. Com o Partido Liberal. Não faria, não chegaria. De José Alencar. E o grupo mais radical saiu e fundou o PSOL. Não é isso? Mas quando eu vejo aquelas teses da esquerda mais radical, mais Chiitas. eu acho tudo conservador aquilo, tão tá atrasado. Me desculpe. Mas justamente, isso que eu queria atrasado. dizer. Esse é um discurso que chama... Acaba parecendo um comportamento direitista. A esquerda mais radical é mais conservadora do que a direita. Porque o paradoxo de você pensar uma sociedade completamente diferente da que você vive, né? Você ter uma utopia, é que para você mudar o sistema, e essa é uma das grandes contribuições de Marx, por exemplo, a ideia de que você pode mudar o sistema, que é uma ideia que parece absurda hoje ninguém vive nessa perspectiva de mudar o sistema, mas identificar o capitalismo não como uma continuidade natural, uma coisa que sempre foi assim, sempre será, não. É um sistema construído, ideologicamente mantido, e que e como tal pode ser trocado, substituído por outra coisa. Agora, se você pensa em trocar essa coisa por outra, quase sempre você acaba tendo um tipo de postura um pouco autoritária nesse sentido. Porque como é que você tira uma coisa e coloca outra, né? E coloca outra numa ruptura muito, muito forte, né? E dizendo que essa outra é melhor. Dizendo que essa outra é melhor e que não tem aceitação porque o povo não é lúcido e bem informado o suficiente para poder perceber isso, e que só nós ou eles, os iluminados, é que saberiam. Então isso é tipicamente autoritário. Né? Preconceituoso também, né? E como é que você mantém isso? O poder mantém por natureza autoritária. O poder é autoritário. E, inclusive, os modelos de democracia que a gente tem, essa democracia liberal, representativa, é só um contrapeso, um sistema de contrapeso de poder que fazem com que o governante, quem exerce alguma forma de poder, não faça tudo aquilo que ele desejaria. Então oferece alguma resistência, porque a rigor a democracia não existe. Né? A democracia é uma invenção, democracia não existe. Na verdade, qualquer um de nós, se pudesse, é igual criança, né? Que ter poderes absolutos. Super-herói o que é? Super-herói vou fazer do meu jeito, né? Super-herói que eu quero. Joga o raio e faz. Um presidente, se pudesse, não teria congresso, não teria imprensa, não teria nada. Né? Mas acho que o grande lance dessa democracia liberal que você fala... Em alguns lugares nem tem, né? É justamente que ela reconhece que o homem é falível e que por isso tem que ser controlado. E que os poderes tendem a passar por cima do outro poder. E que por isso tem que ser equilibrado, tem que ter esse sistema de freios e contrapesos. Né? E a diferença com esses sistemas totalitários é que justamente o sistema, a teoria comunista, exige a existência de um homem ideal, que não existe, um homem perfeito, um homem que seja capaz de se despojar de qualquer tipo de ambição pessoal e material em prol de uma comunidade. Infelizmente isso não existe, e para funcionar, como você falou, para funcionar é necessário que mão de ferro. Eu não sei se não existe, porque se você pegar... Aí você está entrando até naquela questão que era discutida ali nos contratualistas, né? Entre a lógica do homem bom, de Rousseau, ou do homem mau, de Hobbes, por exemplo. Né? Eu não sei se dá, é uma questão tão abstrata que não sei se dá para dizer categoricamente há ou não há. Não sei se em sociedades primitivas houve algum dia. O que dá para dizer é que talvez, nesse cenário que a gente dá para dizer vive, na nossa sociedade como na nossa sociedade, acontecendo. né? Depois que instituímos esse sistema de trocas, esse modo de produção, essa ideia de lucro como legitimado para continuidade, enfim. Depois que estruturamos as nossas relações a partir da ideia de propriedade
sociedade, que foi uma ruptura humana muito importante, né? Depois que alguém cercou, como dizia Rousseau, né? Alguém pegou e cercou um pedaço de terra, disse que aquilo era seu, estava sendo fundada ali a sociedade, né? E ali, segundo ele, toda a nossa ruína. Então, depois disso, eu acho que fica difícil haver alguma forma de reversão, né? Então, eu não sei se há ou não há esse tal homem, eu só sei que, pelo visto, agora é difícil dele aparecer de novo, se é que ele existiu em algum lugar. Esse homem ideal? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é difícil. E a sociedade como um todo se encaminha para isso, se encaminha para essa hegemonia da democracia, da social-democracia. Essa é a política. E você sabe que no caso brasileiro, um aspecto curioso é que a gente não teve uma social-democracia assumida mesmo, que eu acho que é a social-democracia que teria nascido há uma década atrás, ou pouco mais de uma década atrás, se houvesse uma boa aliança entre PT e PSDB. Ali, naquela época, depois de toda a hegemonia do neoliberalismo do Collor em diante, se tivesse havido ali naquelas primeiras eleições algum tipo de aliança entre PT e PSDB que formasse esse tipo de programa nacional, a gente poderia dizer que o Brasil iria implantar algum tipo de agenda social democrática, como aconteceu em alguns países europeus. Aqui não houve isso. Aqui houve essa ruptura que nasceu lá praticamente dos interesses paulistas, lá da ruptura do PT e do PSDB paulista, e cada um procurou a tua vida e começaram a ter que fazer alianças com setores mais conservadores do que eles próprios, né? E formaram essa polarização que está colocada aí até hoje. Mas, por sorte, não aconteceu, digamos, formalmente, mas na prática, as políticas que eles estão levando para frente são políticas social-demócratas. São. Ninguém pode dizer que o PT é um governo socialista. Não, de jeito nenhum. E muito longe disso. Menos ainda o PSDB. E nesse debate, às vezes, eles até trocam, um rouba o discurso do outro. Quer dizer, os tucanos que sempre defenderam o controle fiscal mais rígido, aí defendem aumento para os aposentados agora, defendem faz leilão do salário mínimo, Bolsa Família, faz leilão do salário mínimo. Enquanto que o PT, que sempre pregou isso, diz que não pode cada lei da responsabilidade fiscal, porque mas foi uma lei criada pelo essa troca de posições se deve simplesmente ao fato que um está no poder e outro não está no poder. O dia que o PSDB chegar ao poder, o PT voltará a fazer esse discurso. Mas de fato, quando eles dois chegam, por isso que eu sostenho isso, são os dois melhores partidos que existem hoje em dia, porque são os mais moderados, os dois que entenderam que esse é o único tipo de política viável. Aliás, se a gente poderia ter uma oportunidade de verificar o amadurecimento dessa transição, dessa trajetória que está havendo entre PT e PSDB, se dessa eleição agora do segundo turno sair, que as pesquisas não indicavam que fosse acontecer, mas na hipótese de sair vencedor José Serra, a gente iria verificar bem esse funcionamento de transição de poder, de alternância. E aí o comportamento do PT numa nova oposição iria dizer muito se estaríamos maduros para essa alternância ou não, né? Se o PT ia adotar aquele comportamento de autoflagelação, ou se não, ia admitir um momento de transição, de alternância de poder democrático, etc. E tal, né? Houve uma época, por exemplo, quando o Lula perdeu para o Collor, a primeira iniciativa do PT pós-89 foi instaurar o governo paralelo, né? Então era um momento que essa alternância ainda não estava muito consolidada, essa ideia de alternância, né? Então imagina fazer um governo paralelo, né? Depois já não se falou mais nisso, depois nas outras campanhas isso não fez mais o menor sentido e acabou-se com isso. Mas naquela época a figura do Lula representava esse radicalismo e essa ideologia para a quebra de ruptura daquele sistema. E isso ficou muito evidente, pelo menos na minha ótica, a última eleição presidencial, em que dois grupos totalmente diferentes ficaram muito claros para os eleitores, foi a eleição de 89. Você tinha o Collor, o super-herói perfeito vindo das classes dominantes, e o operário, um discurso e outro. Isso era muito claro e muito nítido. É o que tentam trazer um pouquinho agora, o pessoal da publicidade, para essa campanha, dizendo que um é assim e o outro é assado. Não, o outro não é a figura tão ruim como pintam, e o outro também não é tão radical como já foi. Então há um equilíbrio muito maior. Agora em 89 não. Era realmente água e vinho. As três principais candidaturas são moderadas, né? Que tiveram nessa eleição, né? Exatamente. Como nós. Moderados, Moderados, comportados e unidos. Não nos alteraremos
E não diante das praticaremos provocações. baixarias Por das... enquanto.